Sr. Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Quando na passada sexta-feira o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, após 2 dias de visita às diferentes instituições de saúde da Madeira, afirmou, e passo a citar: toda a gente diz que o César Ramos está pior ao fim de um ano. Obviamente, nós, como agentes políticos, perguntamos porquê? Porquê que um bastonário, que por acaso é alguém até ligado ao PSD nacional, faz uma afirmação destas? Obviamente, podemos dizer, o bastonário está partidarizado, é uma afirmação partidária. O Sr. Secretário afirmou hoje aqui, mas não, está tudo bem. Mas está mesmo tudo bem. E a seguir diz também que também está tudo bem. Passado 5 minutos diz que também está tudo bem. Mas nós somos deputados e é o nosso dever questionar e ser os porta-vozes da população. E a Constituição portuguesa diz que nós defendemos e devemos defender aquilo que acreditamos. Não precisamos trazer uma bandeira lá de fora e só defender a bandeira. Devemos questionar se acharmos que devem ser questionadas as diferentes questões. E, no meu entender, há coisas que estão bem. Mas também há muitas coisas que não estão bem e podem ser melhores. E se repararmos, podemos ver a questão da saúde de diferentes perspectivas. A perspectiva política, sem dúvida que a analisamos aqui, mas alguém já se lembrou de ver da perspectiva do utente? Sem política. A perspectiva do utente. Ainda aqui referiram uma senhora deputada que pediu uma consulta com o médico de família. Mas sabemos, eu próprio, responsáveis pela área da saúde, que cerca de metade dos madeirenses não tem médico de família. E mesmo uma consulta de recurso tem vagas limitadas. Digam-me se isto é não uma restrição ao acesso à saúde. Dizia outro senhor deputado, talvez em jeito de gozo, mas se não está doente, não precisa de consulta. E eu pergunto, e a medicina preventiva? E os rastreios? E o natural direito que os utentes têm a esclarecer uma dúvida de saúde com o seu médico? Não há esse direito na região autónoma da Madeira e, portanto, eu digo, há muita coisa boa, mas há também muita coisa que poderia ser melhor. Sabemos agora que há cerca de 19.700 doentes em lista de espera. 19.700 doentes em lista de espera. Mas o número não é tão significativo assim. O que é significativo é como é que essa lista de espera está distribuída. 700 doentes são doentes que esperam por uma cirurgia considerada pequena cirurgia. E 19.000 esperam por uma cirurgia de bloco ambulatória. Ou seja, a esmagadora maioria dos utentes não espera por uma pequena cirurgia. Espera por uma cirurgia relativamente maior e relativamente mais grave. E quando o Sr. Secretário diz que ninguém morre na lista de espera, Sr. Secretário, eu vou buscar a sua área de atuação. Eu vou buscar a patologia da mama. E vou-lhe perguntar, Sr. Secretário, mas se uma mulher tem uma dúvida relativamente a um problema que tem na mama, seja uma tumefação ou outra, se durante 6 meses ou durante 1 ano não for devidamente rastreada, se não fizer uma mamografia e a sua pequena tumefação se tornar, infelizmente, um cancro da mama, a lista de espera para o exame matou ou não matou? Seja sério, Sr. Secretário, e fale da sua área de atuação primordial. Mas a lista de espera não se resume às cirurgias. 16.000 exames. E relativamente a isto, devo dizer que a maior parte dos doentes oncológicos que morrem na Madeira
não morre por falta de cirurgia, morre por atraso no diagnóstico, porque os exames não estão disponíveis. Mas deixem-me colocar aqui uma questão importante. Eu não compreendo como é que um doente, se for a uma consulta privada, através da convenção, por exemplo, para pedir uma ressonância, é pedido uma comparticipação de 90 euros. Mas se esse doente precisar da ressonância e for ao médico de família, e não há ressonâncias disponíveis no hospital em tempo útil, traz do médico de família uma guia para a ressonância e vai fazer na privada, vindo do público. E aí já não paga 90 euros, mas paga 210. Mas isto não é a subversão do sistema público? Isto não é favorecer o sistema privado? Como é que isto se compreende? Isto é, obviamente, a sonegação do acesso à saúde. Mas, relativamente às listas de espera, falta um terceiro componente, que é as consultas externas. Neste momento, há 41.180 doentes que esperam por uma consulta externa, seja de otorrino, seja de oftalmologia, seja de pediatria, seja das mais variadas especialidades. Como é que um sistema se diz que está tudo bem, onde numa população de 260 mil habitantes, 41.180 aguarda por uma consulta hospitalar? Mas isto não se resume unicamente às esperas para cirurgias, consultas e exames. O que dizer do atendimento no serviço de urgência, onde os médicos não têm o mínimo de condições de trabalho, nem privacidade para os enfermeiros fazerem o seu trabalho? Os enfermeiros não deviam colher sangue a um doente com mais 7 ou 8 a espreitar. Não é correto, não é tecnicamente aceitável. Mas as atuais situações do funcionamento do serviço de urgência não permitem isso. E as obras do serviço de urgência estão prometidas há 3 anos e há 3 anos que estão à espera de começar. Mas o que dizer da dignidade de um utente, um qualquer nosso familiar ou não familiar, que não tem condições de higiene, segurança ou sequer de conforto no internamento na área da medicina interna no Hospital dos Marmeleiros, onde o verão é muito quente e o inverno ainda mais frio, onde as janelas não estão devidamente reparadas, onde não há aquecimento, onde muitas vezes os colchões não são recentes, onde existem deficiente qualidade na alimentação. Mas agora vamos falar de um assunto ainda mais importante, que é a questão da segurança. O Sr. Bastonário ouviu de um conjunto de médicos na passada sexta-feira de manhã o seguinte relato. Sr. Bastonário, eu sou médico neste hospital e na passada semana constatei isso. Tenho uma enfermaria ocupada com doentes que acabaram de ser operados. Cirurgias de rotina. Cirurgias que não têm nada a ver com situações agudas, nem cirurgias de infecções. Cirurgia de rotina. E nessa enfermaria, sem que nenhum médico do serviço tivesse conhecimento, foram colocados 12 doentes, todos eles com infecções respiratórias. Mas isto não é violar os princípios básicos de segurança, misturar doentes infectados com doentes não infectados? Isto foi relatado ao Sr. Bastonário e o Sr. Bastonário ficou, obviamente, absolutamente indignado com esta situação. Mas então, o que dizer das 530 altas problemáticas? Mas, senhores deputados, reparem bem neste número. 530 altas problemáticas, 530 é praticamente o número de camas do novo hospital. Como é que se pode programar uma nova instituição de saúde com o mesmo número de camas do número atual de altas problemáticas? Isto é visto da perspectiva do utente.
Vejamos agora na perspectiva do profissional. Na passada sexta-feira, quinta e sexta-feira, quando acompanhei o Sr. Bastonário nas visitas aos diferentes serviços, obviamente fiquei com uma noção muito clara do que é estas dificuldades. Deixem-me compartilhar com os senhores deputados e as senhoras deputados outro desabafo por parte dos profissionais. Quando o Sr. Bastonário perguntou a um conjunto de médicos: mas, digam-me lá, caros colegas, porquê é que não são contratados novos médicos de um determinado serviço? Resposta da senhora diretora clínica: porque havia um conjunto de médicos mais antigos que disse: ou nós ou eles. Ou seja, há aqui um conjunto de interesses instalados, obviamente apadrinhados pelo seu secretário, que não podem ser mexidos na atual conjuntura política. E, portanto, isto sem dúvida que incomoda os profissionais, os médicos, os enfermeiros e os restantes. Mas então o que dizer quando foi instalado o sistema de assiduidade eletrónica dos médicos, em que alguns médicos foram dispensados dessa assiduidade eletrónica? Mas só alguns, porque outros não. Eu tenho consciência que a esmagadora maioria dos profissionais que trabalham no Cesarame são pessoas honestas e cumpridoras do seu horário. Mas essas pessoas ficam profundamente ofendidas quando veem outras, exatamente nas mesmas condições laborais, a quem não é exigido o mesmo. Isto é um princípio de gestão absolutamente repugnante e que não deve acontecer, em especial nas instituições públicas. Mas então, deixem-me perguntar como é que se justifica que mais de metade dos médicos que fazem a formação no Cesarame, depois de serem especialistas, abandonam a região. Enquanto que no Serviço de Saúde dos Açores, mais de 70% fica nos Açores. É por causa dos Açores serem umas ilhas mais bonitas do que a Madeira? Não! Simplesmente porque o ambiente de trabalho deixa muitas vezes a desejar, como inúmeros colegas deram a entender, alguns até de forma profundamente emocional, na passada sexta-feira. Perante isto tudo, eu sei que há deputados que desconsideram isto, mas tudo bem, sigamos em frente. Mas então, vamos desmistificar algumas coisas que aqui foram ditas, e foram ditas unicamente por desinformação, mais do que por falta de informação. E isto é dirigido ao PSD, mas também ao Partido Socialista. Quando se diz que o SIGIC acabou no continente, isso é falso. Simplesmente agora chama-se Programa Acesso. O SIGIC, nas suas diferentes formas, foi proposto em 2004 pelo médico, na altura do Bloco de Esquerda, João Semedo. Já sofreu várias evoluções, mas basicamente o que diz é que se o serviço público não der resposta, o Estado deve suprir essa necessidade no privado ou noutro hospital. E esse sistema continua em vigor, só com uma nuance, é que em vez de ser em 9 meses para cirurgia não urgente, é para 6 meses. E deixem-me dizer que esse sistema foi modificado há 2 anos. Já não se chama SIGIC, por isso o senhor, não sei se o senhor secretário sabe desse facto, agora chama-se Programa Acesso. E acesso porquê? Porque não é só para cirurgias, já inclui consultas e já inclui exames. É considerado um sistema triplo. E isto é bom que saibam, e eu penso que também alguns jornalistas, penso que já sabem disto. O sistema protege não só as listas de espera cirúrgicas, como protege os exames e protege as consultas. E esse sistema não é baseado exclusivamente na medicina privada, ao contrário do que se julga. Existem hospitais, como o Hospital de Loures, de Matosinhos, de Braga, há um conjunto de hospitais públicos
hospitais do Estado que recebem doentes de outros hospitais públicos e se recebem, por esse motivo, um pagamento extra por parte do Ministério da Saúde. A concorrência no continente existe também dentro das instituições públicas e isso é extremamente positivo. E só em última análise é que vão para a medicina privada. Mas deixa-me deixar aqui uma nota. No continente existe uma norma que nunca foi aplicada na região. E essa norma diz: o médico que colocar um doente em lista de espera nunca o pode operar no programa SIGIC na privada. Porque isso separa as águas e faz com que não haja interesses mais obscuros relativamente a esse facto. E, portanto, há que desmistificar aqui um conjunto de situações. O SIGIC não existe, chama-se Programa Acesso e esse programa é bem mais abrangente do que no passado. É um programa caro? É de facto um programa caro, mas faz com que, se ultrapassados os tempos máximos em lista de espera, haja alternativas. E os madeirenses cada vez mais querem alternativas. E creio que nas próximas eleições vão exigir alternativas. Existe uma doença, na verdade é um transtorno neurológico, que tem um conjunto de sintomas que são déficits de interação social, dificuldades de comunicação, comportamentos repetitivos e comportamentos um bocadinho de alheamento, que é um conjunto de sintomas que parecem ser recorrentes no governo regional e nos responsáveis pela área da saúde. A este comportamento repetitivo e aliado chama-se autismo. Mas o autismo na política tem uma consequência muito grave, que é a consequência da reprovação política e eleitoral por parte dos governantes. Senhoras e senhores deputados, eu creio que este é o último orçamento que vai ser discutido nestes moldes, porque algo me diz que no próximo ano toda esta discussão, seja na saúde, seja noutras áreas, será uma discussão, felizmente, muito diferente. Obrigado.